Nos anos 90, com um elegante giro de perna, Francisco Filho se tornou o primeiro campeão mundial de karatê Kyokushin não japonês. Depois, invadindo o covil do K1, provou a eficácia do seu estilo contra os trocadores mais letais. Com uma paleta hipnotizante de chutes e um golpe apaga-luzes, o artista brasileiro criou obras-primas marciais. É hora de revisitar os nocautes vintage do príncipe Kyokushin. Aceite que há mais na vida do que apenas lutar, mas tudo é uma forma de combate. Nascido em 1971, numa família grande, o futuro lutador cresceu nas ruas de São Paulo. Aos 5 anos, brincava com os irmãos, soltando pipa. Seu irmão mais velho soltou o carretel e correu atrás dele para a rua, onde foi atingido tragicamente por um carro, bem diante dos olhos de Francisco. As artes marciais deram uma saída para lidar com o trauma. Inspirado pelos filmes de Bruce Lee, entrou num dojo de karatê sob a asa do sensei Seiji Isobe, um imigrante japonês e aluno do lendário Masutatsu Oyama, fundador do Kyokushin. Foi Oyama quem estabeleceu esse estilo duro de karatê nos anos 50, como contraste às formas sem contato. Socos com mãos na cabeça eram a única restrição, incentivando os praticantes a desenvolver um arsenal multicamadas de chutes. Seguindo o caminho do Bushido, aos 20 anos, Filho venceu o campeonato sul-americano e conquistou vaga no torneio mundial aberto de karatê de 1991. As Olimpíadas do Karatê, realizadas a cada 4 anos. O brasileiro cativou de imediato o público com uma pirueta de alta amplitude. Kakato Otoshi Jeri, técnica característica do Kyokushin, adotada depois em outras disciplinas sob o nome chute machado. Por desígnio do destino, o próximo rival de Francisco era o máximo expoente desse elegante movimento, o imparável Andy Hug. Uma figura imponente do karatê global. O samurai de olhos azuis, além de sua reputação caça-cabeças e seu característico hug tornado, era um dos poucos gaijin, ou estrangeiros, capazes de competir com a elite japonesa. E embora Filho admirasse o bigodudo suíço pioneiro da morte, isso não o impediu de causar sensação no tatame. Ao se separarem do clinch, Francisco disparou um Mawashi Geri Jodan, ou como é conhecido hoje, um chute alto. A queda marcou o nascimento de uma nova estrela. O nocaute alcançou o status cult, aparecendo até em anime. You're not the first to learn this lesson. Nas quartas de final, Filho enfrentou Kenji Yamaki, favorito do torneio, conhecido pela abordagem agressiva. Os dois guerreiros empataram no tempo regular. E só depois de 3 rounds extras, os juízes japoneses favoreceram seu compatriota.
Durante os 4 anos seguintes, Francisco aperfeiçoou seu jutsu, levando o ouro nos 3 campeonatos brasileiros e sul-americanos. Em sua segunda tentativa, em 1995, buscava conquistar o mundo e, antes do torneio, encarou o desafio do Hyakunin Kumite. Esse teste brutal exige lutar contra 100 oponentes seguidos. Filho viajou ao Japão, onde, sob o escrutínio de uma comissão local, com evidência em vídeo, batalhou por 3 horas sem parar, garantindo 76 vitórias e 24 empates. Naquele momento, apenas 6 pessoas haviam completado o teste. Além disso, o karateca brasileiro foi o único que não precisou de hospitalização depois e manteve uma gravação completa de sua conquista histórica. Faixa preta quarto, Dan, Francisco chegou ao Mundial totalmente preparado, com 168 atletas de 85 países. Filho havia melhorado sua forma de socar, mas suas pernas flutuantes seguiam como sua principal arma. Entre outras técnicas, utilizou o inovador Kubi Mawashi Geri, mais conhecido no ocidente como chute ponto de interrogação. Globalmente, os brasileiros foram pioneiros em derrubar rivais com esse golpe enganoso, particularmente outro destaque do Kyokushin, Glaube Feitosa. Por isso era chamado de chute brasileiro. Nas semifinais, Francisco enfrentou Hajime Kazumi, um as defensivo com chutes baixos devastadores, conhecidos no karatê como Mawashi Geri Gedan. Nenhum estrangeiro havia derrotado o mestre japonês. Filho torpedeou o corpo de Kazumi, preparando um chute giratório na cabeça. O adversário respondeu, cortando cautelosamente embaixo, arrancando aplausos da torcida local. E enquanto o brasileiro guiava seus projéteis com maior precisão, os juízes viram como empate. E sob as regras paradoxais, o vencedor seria determinado na balança. Fortalecido com castanhas do Pará, Francisco pesava 9 quilos a mais, significando que o menor Kazumi avançou à final. Felizmente, eles se encontrariam novamente. É impossível lutar contra um inimigo invisível. Reconheça sua fraqueza e então você será capaz de superá-la. Em 1997, o Kyokushin teve divisões de peso pela primeira vez. No primeiro mundial com divisões, Filho seguiu fiel ao seu estilo clássico, sem dar brecha para palhaçadas dos juízes. Com 2 anos até a próxima disputa, Francisco recebeu uma oferta da próspera K1. A intenção do seu impiedoso formato Grand Prix era apagar fronteiras entre disciplinas e determinar o trocador mais dominante. Quando o Filho debutou sob o novo regulamento, que permitia socos no rosto, em 4 anos, o K1 já tinha coroado 3 campeões, e o rei reinante não era outro senão um velho conhecido, Andy Hug. Desde sua fatídica queda, o samurai de olhos azuis havia lutado 24 combates no K1, adaptando seu karatê ao jogo de trocação completo. Além disso, descobriu-se que Hug podia trocar socos como ninguém.
entregando consistentemente demolições perfeitas. Em 1996, dominou 3 numa noite, conquistando o ouro. Numa arena de 40 mil lugares esgotados, os karatecas molharam os pés. Muitos achavam que o novato do kickboxing, Filho, não tinha chance na distância de boxe. Estavam enganados. Conectando um gancho contra a devastadora sangue frio, o brasileiro despachou o Shogun do K um só golpe. Enquanto outros pesos pesados do Kyokushin comemoravam a proibição de socos no rosto, Francisco, usando novamente o nome de Hug como trampolim, se lançou às eliminatórias do Grand Prix de 1997. Seu primeiro desafio foi contra Duane van der Merwe, de 2,11 metros, jogando os níveis contra um ex-boxeador. Filho cortou suas pernas para preparar seu giro característico. Um Ushiro-geri perfurante, o remédio número 1 para desligar o fígado e o bilhete perfeito para as finais do torneio. Em 9 de novembro de 1997, 55 mil espectadores no Tokyo Dome presenciaram os 8 melhores trocadores. 3 lutas numa noite, o vencedor leva tudo. Nas quartas de final, Filho colidiu com Sam Greco, um colega discípulo do karatê, com instinto nato de nocaute. O bulldozer australiano estava atropelando a oposição. Com sua única derrota por decisão, infundia medo com suas combinações pulverizadoras. E sua aparência. Querendo esmagar o novato, Greco partiu para cima golpeando. Ao ser atingido, Francisco respondeu com um gancho direito digno de código de trapaça. O duelo durou apenas 15 segundos de perdição. O gesto com a mão no final sinalizou respeito pelo inimigo caído e a própria humildade de Filho. Uma hora depois, voltou ao ringue para encarar Ernesto Rust. A inspiração real para Goro de Mortal Kombat. Rust ficou famoso por seus nocautes espetaculares, arrancando cabeças e alterando o andar dos rivais. Ganhou o apelido de Senhor Perfeito. O holandês surinamês vinha com sequência de 6 aniquilações, incluindo um final clínico apenas 30 minutos antes. Rust aprendeu com os erros dos colegas, iniciando um tiroteio de chutes baixos. Depois misturou seus punhos rapidíssimos e, mantendo-se por fora, escolheu seus momentos para cruzar a distância. Filho tinha truques na manga. Levando a uma troca intensa. No meio do caos, o brasileiro achou um lar para sua mão direita no round 2. Rust abraçou o papel de contra-golpeador.
adormecendo as pernas de filho. O que mudou o momento a seu favor. Francisco fez o melhor para responder cada chamada. E conectou forte no terceiro. Mas não pôde capitalizar. Major Payne chegou ao sino, empregando sua arma mais confiável. Um juiz marcou empate, mas os outros dois justamente deram a vitória a Rust, que naquela noite arrebatou a coroa, derrotando Andy Hug. Apesar de uma derrota apertada para o melhor kickboxeador do planeta, em apenas 4 aparições em 6 semanas, Filho se catapultou à elite do K1. E logo teria sua chance de acertar as contas. Treine-se para ver as coisas como elas são, não como você quer que elas sejam. Em 1998, Francisco manteve o ritmo insano e, em abril, enfrentou o travesso Rai Sefo, o pé de açúcar, por suas brincadeiras no ringue. Sefo transformava lutas em espetáculo. O neozelandês ficou famoso por seu toque da morte e um queixo inquebrável. Nessa batalha de antípodas emocionais, o estoico Filho lançou seu arsenal clássico de chutes. E se defendeu bem no aspecto do boxe. Mas como sempre, o veterano pé de açúcar devorou tudo que jogaram nele. Com bombardeio de perna da frente e show, Sefo neutralizava o brasileiro, se adaptando ao seu jogo traiçoeiro. Sem domínio evidente de nenhum lado, os juízes japoneses daquela era não tiveram problema em declarar empate. Isso não impediu Filho de vencer Petra Aerts, o lenhador, famoso por seus chutes cortantes nas pernas. O holandês de 27 anos havia vencido o Grand Prix K1 em 94 e 95, estabelecendo-se no panteão de semideuses do esporte sangrento. O entusiasmado brasileiro teve um início duro, mas se recuperou rápido com chutes baixos, enquanto o pressionador Aerts apostava em suas mãos afiadas. O sino anunciou uma pausa. Mas quando a disputa recomeçou, o árbitro a parou de repente. E não a favor de Aerts. Num dos chutes, a canela do lenhador colidiu com o bloqueio de Filho. O escudo, amplamente usado no Kyokushin, lesionou o atacante, então Filho emergiu vitorioso. Em setembro aconteceu outra eliminatória do Grand Prix. Francisco dividiu o ringue com Rick Rolfus, múltiplo campeão mundial, mascote do kickboxing americano e mestre dos giros. Competia desde os anos 80. O canhoto Rolfus sempre estava pronto para uma briga.
Right now, youngster Rick Roufus with a kick. E popularizou o chute cemitério muito antes do Cro Cop. Também venceu a luta da década contra o lendário Sr. Chute Baixo. Vous avez entendu les applaudissements, chose en haut. Voilà. Oh là là, il a été piqué. Enquanto seu combate com Rob Kaman teve a ridícula proibição de chutes baixos, no K1, Roufus não teve tal privilégio. Quando as colisões osso contra osso cobraram seu preço, Filho começou a misturar níveis. Roufus virou um alvo estacionário, absorvendo dano docilmente. E no round 3, sua perna havia expirado. Com um contra-perfeito que animou os fãs de Rob Kaman, o brasileiro garantiu vaga nas finais do Grand Prix K1, 1998. Desta vez, o Tokyo Dome lotou 64 mil espectadores, um número que, até hoje, nenhuma promoção moderna pôde replicar. Apesar de apenas um ano no kickboxing, Filho já havia lutado com 6 dos 8 finalistas do torneio. Um dos 2 nomes restantes era Mike Bernardo. No meio do caos dos anos 90, o rinoceronte branco aterrorizava a aristocracia K1 com sua ferocidade, provocando extinção global na oposição. Durante seu sprint de kickboxing, já havia empalado os queixos de Aerts e Hug. Como seu xará de ferro, o poder de Mike vinha de suas raízes boxísticas. Além disso, o sábio rinoceronte sabia exatamente o que fazer contra os sábios do karatê. Fecharia a distância com um jab martelo, forçando brigas frontais. Apoiando sua causa, estavam suas pernas curtidas em batalha. E um crânio indestrutível. Filho trabalhou diligentemente seu jogo de longa distância. Mas contra a fera sul-africana, chutes baixos não tinham o efeito usual. E enquanto Francisco provou ser formidável, parecia caminhar por um campo minado. Gingando de um lado para o outro, o rinoceronte branco reinava como predador neste safari. O queixo do brasileiro sobreviveu milagrosamente a uma enxurrada, permitindo ao seu dono sair no verdadeiro estilo Bushido. O golpe final caiu na nuca de Filho. Mas como diz a velha escola, guarde as costas ou apanhe. Aceitando a derrota com a honra de um mestre de karatê, Filho ainda recebeu sua parte de aplausos. Mas como diz a velha escola, guarde as costas ou apanhe. Era já seu 5º encontro com placar pessoal 2-2. Na era dourada do K1, os melhores se enfrentavam sempre, e o resultado era mais imprevisível que as acusações pós-festa do John Jones. Depois de uma noite tão dura, esperava-se que Filho aliviasse o ritmo com lutas de ajuste. Em vez disso, cruzou com seu rival Ernesto Rust. Os matchmakers japoneses montaram um evento especial chamado Vingança,
repleto de revanches com Cro Cop, Sefo, Bernardo, Gary Goodridge e Hug. A parte 2 da rivalidade entre Kyokushin e kickboxing começou com um giro. Então filho forçou sua entrada no tiroteio. O que aconteceu depois é inexplicável. O espírito de Mike Tyson havia possuído o karateca. Atordoando o bicho papão do K1 com uma esquerda pelo lado e finalizando com combinação de malandro, Francisco arranjou para o seu nêmesis um encontro com a lona. A dama sem palavras no microfone resume melhor o nocaute do ano. I want you to hit me as hard as you can. Em 1999, enquanto o Clube da Luta iluminava as telas, filho pulou o Grand Prix K1, voltou às raízes e mais uma vez perseguiu o sonho de vencer o Mundial Kyokushin na divisão absoluta. Mostrando destreza de quadril de contorcionista, o mestre revelou uma nova arma, o Urageri. Também chute gancho. E tirando o ar das pessoas, chegou às finais. Com tudo em jogo, à frente estava um velho inimigo, Hajime Kazumi, o homem que havia eliminado o filho do torneio 4 anos antes, na balança. Desde então, o samurai com pernas de aço forjado havia completado o Hyakunin Kumite e quebrado várias canelas no seu caminho ao ouro. Seu poder de fogo provou ser avassalador até pro rei do nocaute, Glaub Feitosa. A revanche entre os melhores do Kyokushin foi aclamada como a luta do século no karatê. Filho deixou claro desde o início que responderia aos chutes baixos. Após testar sua flexibilidade, desceu um machado, chicoteou um Kubi Mawashi e começou a erodir a fundação. Kazumi, fiel à filosofia de Bruce Lee, praticava um golpe 1000 vezes. Mas o Gaijin havia aprendido com falhas passadas, desviando os chutes baixos. No último round extra, o samurai tardio partiu para ataques banzai. Levando a um final ardente. Como esperado, os juízes não puderam determinar o vencedor e pesaram os atletas. Desta vez, a diferença não excedeu os 10 quilos exigidos. Ou seja, a decisão viria no Tameshiwari, o desafio de quebrar tábuas feito entre as lutas. O placar, 22-19. A favor de filho. O garoto de São Paulo que buscou o karatê após perder o irmão fazia história. Primeiro não japonês a vencer o Mundial Kyokushin. Superar a si mesmo é a única vitória verdadeira. O inimigo interior é seu oponente mais difícil. Francisco começou o novo milênio com uma bomba contra o temperamental Jérôme Le Banner, com recorde de mais esquecimentos no K1. O Cyborg batia tão letal quanto Truck Kun.
toda a elite do esporte de Bernardo e Rust, a Aerts e dezenas de outros haviam sentido a ira do poder monstruoso. Para filho ir contra o socoador mais duro do K1, após meses treinando com regras Kyokushin, foi má ideia. Após morder um jab fantasma, o brasileiro levou toda a força do tiro mortal do francês. Mas no K1, todos perdiam em algum ponto. Aprender as lições certas fazia toda a diferença. Acho que esperei demais. Devia ter ido pra cima. Você gostaria de vingar essa derrota? Não é sobre ele, é sobre mim. Quero vingança pra mim. 4 meses depois, Francisco entrou num Grand Prix classificatório, mostrando melhoras significativas no boxe puro. Soltava jabs nítidos com passo à frente, utilizando guarda alta, mantendo seus fundamentos Kyokushin. Conduzia o adversário para um uppercut. Contra rivais maiores e agressivos, lutava como um kickboxeador de manual. Na final, sua terceira luta da noite, o brasileiro enfrentou Cyril Abidi, ostentando base de karatê e sequência de 5 KOs. Francisco já era um contra-golpeador completo e não perdoaria mais assaltos imprudentes. Seu jab lança, cross ao corpo, gancho na saída, combinado com um profundo arsenal de chutes. O transformou no soldado definitivo. A cereja do bolo, um chute baixo old school na perna de trás. Em pouco tempo, o filho havia reinventado completamente sua trocação, adicionando uma rara nova ruga, o chute tornado hug. E como sempre, não ignorou seu oponente caído. Ao vencer um Grand Prix regional, filho garantiu vaga no maior evento do ano. Nas quartas de final, enfrentou o sangue novo Stefan Leko, que fez jus ao apelido The Blitz. De cara, filho catapultou alguns Kubi Mawashis, descarregou diretos limpos e estalou suas pernas como um chicote. Mal levando dano por 9 minutos completos. Ainda assim, os juízes forçaram um round extra. E outro. Só após a quinta volta, finalmente declararam o vencedor. Apenas 40 minutos depois, filho voltou para fechar sua trilogia com Ernesto Rust. Senhor Perfeito também teve uma dura quarta de final contra o jovem Cro Cop.
mas teve mais tempo para se recuperar. Por 2 rounds, Filho foi submetido a assédio contínuo ao fígado. E só queimou combustível durante rajadas singulares. No terceiro, Rust começou a cansar. Permitindo a Filho tomar controle. Mas um final forte não pôde virar o resultado. Visivelmente desgastado, Francisco reduziu os chutes cansativos e apostou no seu boxe renovado. Não foi suficiente contra Ernesto em seu auge, que naquela noite se tornaria tricampeão. Mas Filho nunca cedeu ao desespero. Em 2001, conquistou mais uma vitória classificatória no Grand Prix. Garantindo passagem para Tóquio. Como manda a tradição, 65 mil fãs, 8 dos melhores trocadores do mundo, 3 lutas, 1 campeão. Peter Aerts ansiava vingança no primeiro round. Francisco não ficava mais atrás do holandês no reino da soqueada. Usa essa mão. E após trocar chutes, começou a fritar pernas. O lenhador desconcertado reclamou de uma lesão. Seu primeiro chute alto bateu no bloqueio Kyokushin. Uma fratura e um hematoma crescente não permitiram a Aerts continuar. Se elevando diante de Filho nas semis, estava Alexei Ignashov, de 23 anos, múltiplo campeão mundial de Muay Thai. O talentoso bielorrusso dominava o espaço pós-soviético. Apelidado o Escorpião Vermelho, Ignashov desmontaria uma dúzia de lendas em sua longa carreira. Mas em 2001, carregava a mística de um azarão. Usando sua vantagem massiva em atributos, o gigante dinâmico despejou de longa distância. Servindo um coquetel tóxico de golpes. Porém, ninguém aboliu o trote da velha escola. Filho primeiro checou se o colosso tinha pés de barro. Depois acertou a cúpula. E começou a marcar o escorpião entrando. Ignashov emergiu golpeando no terceiro. Por sorte, o castigo sistemático às pernas havia cobrado seu preço. Permitindo ao veterano se adiantar tarde e conseguir uma vitória suada por decisão. Mark Hunt serviu como o chefe final. Apenas uma hora antes, o punho da estrela samoana havia apagado as luzes de Jerome Le Banner.
como manda a tradição, 65 mil fãs, 8 dos melhores trocadores do mundo, 3 lutas, um campeão. Sua mistura explosiva de habilidade à la One Punch Man. E uma cabeça capaz de absorver o Mawashi do Crocop. Permitiu ao Super Samoano sacudir a hierarquia do K, um tempo recorde. Ocupando o centro como esperado, Hunt explorou as lacunas defensivas com rajadas rápidas. Introduzindo chutes ocasionais. Filho o interrompeu com um direto de direita duro. Cortou embaixo diligentemente às vezes, subindo com o chute ponto de interrogação. O duelo provou ser equilibrado por 3 rounds. Então os juízes insistiram em continuar o banquete. O brasileiro abriu a reta final com dupla ameaça clássica. Hunt respondeu com combinação ao corpo e caiu numa armadilha. Trocas apertadíssimas decidiram o destino da coroa. Embora Hunt permanecesse o agressor, Francisco não deixou o golpe sem resposta. Os gladiadores do ringue voltaram aos cantos, sem vantagem clara de nenhum lado. Mas o veredito foi emitido. Filho esteve a um passo do trono K1, mas enfrentou a derrota controversa com um sorriso humilde. A partir daí, Filho passou a brilhar com menos frequência. Nos 3 anos seguintes, lutou só 4 vezes, sempre contra adversários de peso. Na revanche com Mike Bernardo, mostrou crescimento técnico massivo. Mas teve que se contentar com o empate. Foi a guerra na sequência contra Stefan Leko. E fez trabalho leve de um lutador de sumô de 136 quilos. И дошел до финала. Em 2004, os japoneses montaram um evento Kyokushin Versus Kickboxing e ofereceram ao filho uma luta com Remy Bonjasky, o Cavaleiro Voador. Cimentou a mudança geracional do K1, vencendo o Grand Prix 2003. E foi autor de alguns dos KOs mais brutais da memória recente. Ninguém esperava que Filho ficasse tão bem contra o campeão reinante do K11. Disciplinando o adversário saltitante com contra-ataques afiados. Transicionou para a ofensiva. E superou completamente o oponente no boxe. Só o sino final salvou o holandês de um apagão total. 6 meses depois, Bonjasky conquistaria mais um Grand Prix.
Aos 33 anos, após vencer o melhor chutador da nova era, Francisco se despediu em paz. Dedicou-se a popularizar o karatê, sendo o mentor de qualquer um disposto a aprender. 1, 2, 3, and now skip. Em 2012, filho recebeu o raro 7º Dan no Kyokushin, honra concedida apenas a mestres excepcionais que fizeram contribuições notáveis ao esporte. Aquele que dominou a si mesmo encontra a verdadeira liberdade. Pro espectador casual, o Cartel K, um de filho de 16-7, pode parecer mediano, mas o brasileiro nocauteou o rei reinante logo na estreia. E dos 5 campeões do Grand Prix K1 daquela era, havia vencido 4. Lutando exclusivamente contra os melhores absolutos, até 3 vezes numa noite, sempre exibiu a beleza do estilo Kyokushin. Francisco é a prova de por que os esportes de combate são chamados de artes marciais. Se curtiu o vídeo, mande um Kakato Otoshi Geri no botão de like, inscreva-se no canal e vote no esporte.